o movimento do samba em Corumbá, fora os carnavais, tinha, assim, espaços na noite, bares, porque Corumbá, como é uma cidade beira de rio e que às vezes é muito quente, as pessoas têm esse costume de saírem, de ir para os bares, de tomar uma cerveja. Tinha essa cultura da música ao vivo, do samba ser muito presente, porque lá é muito forte. Né? Verdade. Tinha e tem, né? Continua tendo. Né? Mas em Corumbá, o samba é uma história assim, muito... que começou bem lá atrás. O samba chegou em Corumbá por influência da Marinha. Né? Quando a Marinha se instalou em Corumbá, né? Na verdade, em Ladário, né? Então, trouxe muitos marinheiros do Rio de Janeiro, cariocas. Né? E daí, então, começou essa influência do samba, com o corumbaense. Tanto é que a primeira escola de samba, né? Mas a primeira manifestação, né, do samba, do desfile, que seria uma escola de samba, foi um grupo de marinheiros, na década de 1914, foi um grupo de marinheiros que, Carnaval do Rio, os caras não puderam ir, não sei o quê, se organizaram e fizeram, né, uma escola de samba, né, só de marinheiros. Quando a Marinha era muito forte em Corumbá, os marinheiros, logicamente os carioca, querem fazer pagode, querem fazer samba, né? E começaram a criar as rodas de samba, depois, criaram blocos, e depois já inventaram, escola de samba. Então, Corumbá tem esse lado forte do samba, porque, os cariocas vieram e plantaram lá em Corumbá a cultura do samba. E tanto é, que em Corumbá você vê que os caras torcem para o Flamengo, Vasco, Fluminense. Falam igual carioca. Falam igual carioca e levam uma vida igual carioca também, né? Para mim, aqui no Sul, berço da cultura, do samba, Corumbá começou tudo isso aí. E até hoje, né, um dos grandes carnavais do país. O primeiro desfile de escola em Corumbá aconteceu 4 anos depois que começaram os desfiles no Rio de Janeiro. Quer dizer, muito pouco tempo por conta desse contingente dos marinheiros, né? Porque eles não tinham como ir para o Rio, ficaram lá, então lá, falou, já que a gente não pode ir, vamos fazer o carnaval aqui, né? E começou assim. Então, Corumbá tem essa relação com o samba muito antiga, né? Dizem que tem mais de 100 anos que existe essa relação. E lá existe, voltando àquela coisa da noite, sempre teve, né? Na noite, sempre teve dos bares, das festas, né, de Corumbá, sempre rolou um sambinha. Se não tem samba, aí... Você já fez shows em Corumbá, né? Já. Fiz Festival das Águas, fiz Festival América do Sul e outras apresentações lá. E a gente sabe que Corumbá é um berço do samba aqui, né? Uma terra de... Como é que você encontrou, assim, os sambistas em Corumbá? Como é que foi? É uma delícia, fiz grandes amigos lá, Fala Baixo. Agora tem aqui a cantora Marluce Brasil, que está morando aqui em Campo Grande há pouco tempo, mudou 2 meses, que é uma grande cantora de Corumbá. Corumbá é uma delícia, porque você toca um samba, todo mundo junto e começa a sambar. Realmente é um berço de samba no nosso estado. Corumbá teve influência da Marinha, né, carioca, ali por causa do Porto. Então veio uma galera do Rio, assim, que tanto que deixou de herança o bom gosto musical e o sotaque. Né? E assim, os corumbaenses, eles gostam muito do samba. A diferença é que o carioca por si só ele já é malemolente, né? Ele abraça, a gente fala assim, sangue bom, gente boa, né? Gente fina. E o corumbaense absorveu isso. O público de lá, até o repertório, quando a gente vai fechar um repertório para Corumbá, é diferente do repertório que eu fecho para Campo Grande. Ele agrega, o corumbaense tem um sincretismo religioso muito grande na cultura. Então, o repertório tem que ter muita coisa da Clara Nunes. O corumbaense, ele é quase um coração da Portela ali em Mato Grosso do Sul. Então, tem que ter muita coisa da Portela, eles gostam de Paulinho da Viola, eles gostam de Clara Nunes assim, de uma forma impressionante. E a gente tem que tocar. Então, fazer samba para corumbaense é quase fazer uma oração em palco. É bonito. Você participou assim, do começo da cena do samba aqui em Campo Grande, também através dos bares, dos espaços, né? Eu queria que você contasse essa história. Eu vim para Campo Grande em 75. Vim para cá para fazer o 2º grau. Terminei lá em Corumbá, minha irmã já estudava aqui. Ele falou, vai você também. Aí me mandou para cá.
Chegando aqui, eu sempre já tinha essa relação que eu falei com você, de fazer as rodas de samba em Corumbá. Chegando aqui, né, logo já procurei saber onde que rolava um samba. Não tinha, né? As pessoas não tinham, lugar nenhum aqui tinha samba, sabe? Da maneira que a gente fazia lá em Corumbá. Aí conheci algumas pessoas que gostavam também do samba, né? O Everaldo Dias, né? Foi uma dessas pessoas. Depois conheci também o Joacir Cachopa, na época era Joacir Cachopa, depois, né? Nos conhecemos e junto com outros também começamos a fazer uma roda de samba, uma coisa, né? Conheci um rapaz que trabalhou na televisão, trabalhou na TV, não sei se trabalhou aqui também, José Oswaldo Dias, conhecido por Carioca, era cinegrafista, né? Sim, também trabalhou com a gente. Na época ele não trabalhava em TV, né? Eu conheci ele porque eu fazia capoeira, tal, aí conheci ele, tinha um amigo meu chamado Ricardo, que veio de Corumbá para cá também, o pai dele era militar, filho do coronel Irineu, né? E aí, junto com o Ricardo, conheci o Carioca na roda de capoeira. E na roda de capoeira também rola essa coisa do samba, né? Aí conheci o Carioca e a gente juntou um grupo e começamos a fazer uma roda de samba. O primeiro lugar que a gente fez era um barzinho chamado Joá, né? Ficava lá do lado do Lago do Amor. Um lugar legal, bonito, sabe? Bacana. E a gente fazia do jeito que fazia em Corumbá. Não rolava cachê, nada. A gente chegou lá e pediu, né? A gente pode fazer um samba aqui? O cara ficou meio assim, deixou fazer. E toda sexta a gente ia para lá. E a coisa começou a pegar, né? E a única coisa que a gente ganhava também era as cervejas por conta da casa lá, né? Depois acabou a gente sendo convidados para fazer lá no Rádio Clube, na choperia do rádio, tinha um pessoal do Medicina que fazia um evento lá, né? E frequentou ali o Joá, os caras falaram, vamos fazer lá no rádio, a gente tem uma... Aí começamos a fazer a roda de samba no rádio, depois fomos convidados também para fazer no RU, no restaurante universitário, né? Era uma roda de samba de universitário, aí o bicho pegava, sabe? E depois disso o Cachopa organizou um samba que rolava no Bar do Paulo, era na Maracaju com a 13 de junho, sabe? Tinha um bar ali, bem na esquina, até derrubaram, tinha um ingá enorme, uma sombra boa, né? Aí a gente começou a fazer uma batucadinha ali. Acho que só o ingá continua, né? O ingá tá lá, é verdade, né? Aí a gente fazia uma roda de samba lá, sabe? Sábado à tarde. E eu fui pegando também, que aí passou para a noite. Aí o Cachopa conseguiu fechar a rua, sabe? Botava um caminhão atravessado, a gente tocava em cima do caminhão. Cachopa, eu, Mário Crica, e entre outros aí também. E a coisa pegou tanto que depois virou um bloco também, Flor de Ingá, né? Que o Cachopa criou, né? O Flor de Ingá, por causa do engazeiro que tinha ali. Eu cheguei no Bar do Paulo, tinha um pé de ingá grande, e era o bar do Happy Hours, onde todo mundo ia para lá. Tinha umas cadeiras grandes assim, tinha muito gato, os gatos andavam por lá, os caras comiam franga, passarinho e pastel, que era uma delícia, a cerveja mais gelada de Campo Grande, e toda tarde a gente ia para lá. E um dia eu virei e falei assim, por que a gente não faz um bloco de carnaval aqui? E aí, como tinha o pé de ingá, eu fiz o Flor de Ingá. E aí começamos a fazer, nasceu ali um bloco, a sociedade veio, e quando eu fui fazer a primeira escolha do samba enredo, quem fez o primeiro samba enredo foi o Mário Camará, sabe, que partiu para o Andar de Cima esse ano, e ele fez o samba, e aí na sexta-feira que eu fui apresentar o samba, a prefeitura montou um palco para mim, na 13 de julho ali em Maracaju, nem o Extra, sabe, existia ainda. E quando eu fechei a rua, quando eu cheguei, eu não acreditava de tanta gente que tinha ali no Bar do Paulo. O Paulo não sabia o que ele vendia lá de cerveja. Não sabia nem o que fazia de então, tanta assim, gente. sem a gente fazer um planejamento, nasceu um grande movimento, sabe, do samba em Campo Grande, que foi o Bar do Paulo. E marcou a época, né? Até hoje as pessoas falam disso. Então aí o samba realmente começou a aparecer em Campo Grande. Mas na época ainda era roda de samba, né? Hoje já se faz um pagode, é outro formato. O próprio Everaldo também teve um... O Everaldo teve também, é verdade. O Everaldo abriu uma casa de samba
chamada Moenda. Depois ele abriu uma outra na 14, né? Casa Grande Senzala. Mas a primeira casa que ele abriu foi Moenda. E lá nós tocávamos, né, também, fazia um samba lá na Moenda. Aí lá já era... Foi quando eu me entusiasmei, eu falei que eu queria já seguir a carreira de músico. Eu lembro que foi preciso tirar uma carteira de músico, por causa da ordem do músico e tal. Aí a gente meio que já rolou um cachezinho lá, né? Mas eu acabei, né, estudando, tinha que estudar, me formei, passei num concurso aí do Tribunal de Contas do Estado, e aí o samba ficou no segundo plano, né? Só nas brincadeiras mesmo. Mas você também teve um espaço, né, onde você Isso, promovia aí, o samba. lógico. Depois de um tempo, em acho que foi 94, 95, eu acabei entrando de sócio numa casa que chamava Delícias na Brasa, ali na Avenida Mato Grosso, onde já tinha funcionado uma casa de samba, que era o Samba Rio, né? Fechou tal, e um amigo meu, corumbaense também, comprou lá e eu entrei de sócio com ele. E acabei depois ficando sozinho no negócio, né? E quando eu fiquei sozinho, eu falei, pô, vamos meter um samba aqui. Porque então não tinha, falei, pô, casa de corumbaense não ter samba. Aí a gente começou a fazer, foi o primeiro lugar também em Campo Grande a ter uma feijoada com samba. Porque até então ninguém fazia. E eu me lembro que bombava, hein? Bombava Passava muito. por ali, mal conseguia passar. Começou na brincadeira, né? Como eu conhecia muita gente do samba, né? Eu convidava os amigos, falava, vamos lá, pô, na minha casa, vamos fazer um samba lá, a gente, né? E a gente fazia um samba de mesa, sentava na mesa ali, sabe? E foi, a coisa começou a evoluir, começou a crescer, começou a chegar muita gente e tal. E aí acabou virando uma casa de samba. Que grupos ou pessoas passaram por lá, que acabaram se revelando, assim? A casa virou uma casa de samba mesmo, que cresceu tanto, né? Que eu falei, bom, agora o negócio é sério, não é mais brincadeira, né? Porque aí se apresentaram vários músicos, né, de renome mesmo aqui, o Tonico da viola, sabe? Bibi do cavaco, Niltinho Marrom, o Orlando Osório, certo? E a Jusce, que hoje é uma das melhores sambistas que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, foi a primeira casa a se apresentar, que ela se apresentou, foi lá, né? Que era abrir um espaço para ela. Recém-chegada de São Paulo, Recém-chegada sem de São espaço Paulo, para trabalhar. exatamente. Aí foi no Delícia na Brasa, foi a primeira casa onde a Jusce se apresentou e fez lá um sucesso danado. E como que era assim? Tinham dias fixos de funcionamento, ou era de noite, era de dia? Como é que você trabalhava então, essa dinâmica? O movimento lá mais forte era no sábado, mas aí, como a coisa pegou bem, aí nós começamos também a fazer no domingo. Né? Era almoço, era janta? No almoço, né? Era sábado, rolava uma feijoada, um samba. A música começava meio-dia e até 6, 7 horas da noite, né? Aí no domingo também, colocavam no almoço, né? E até umas 5 horas. Mas aí a gente resolveu colocar mais dias também, sabe? Aí implantamos uma noite do choro lá, né? Começou na quarta-feira, fazia um chorinho, aí na sexta-feira, na quinta-feira uma MPB, né? E aí foi de quarta a domingo, né? Aí na sexta-feira fazia um pagode mesmo, né? Era um pagodão, né? E a coisa funcionava de quarta a domingo com música ao vivo. Quarta, quinta e sexta à noite, sábado e domingo no almoço, né? E aí funcionou por 5 anos, né? Aí, mas cresceu muito e ficou difícil conciliar, porque eu, né, tinha o meu emprego, tinha outra atividade, e aí ficou difícil conciliar as duas coisas. Eu não estava dando mais conta de, né, tocar o bar e trabalhar, e, sabe? Ou virava músico, ou empresário, ou virava... né? Aí eu resolvi falar, não, ou continuava com o seu tempo, seguro, né? Exatamente, né? Mas foi isso, Delícia na Brasa foi uma casa que marcou também, né? Fiz muitos eventos lá, trouxe alguns artistas de fora, né? Alessi Brandão se apresentou lá, sabe, na minha casa. Uma outra que deu canja, tinha muita canja de artistas famosos, né, que eles vinham para fazer um show aqui, mas, pô, tem uma casa de samba aqui que o bicho pega, né? E iam lá. Lá eu recebi Bete Carvalho também, que veio para fazer uma apresentação
num show no Grêmio Enersul, na época que ainda tinha, mas foi na casa lá também. E assim foi, passaram vários artistas por lá, uns deram canja, outros só marcaram a presença, conhecer a casa, né? Mas era uma casa que ficou realmente, marcou uma época aqui em Campo Grande. Eu estou conversando com Luiz Mário Cambará, contando a história do samba em Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente volta.